Presente sessão. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos parlamentares. Os canais da rede legislativa mudaram. Antes de iniciar o nosso pequeno expediente, eu vou falar um pouco sobre a campanha de gelatina que o Parlamento Juvenil se envolveu e depois eu vou abrir a palavra para que, se os parlamentares quiserem comentar sobre, a palavra vai estar aberta. Bom, boa noite, parlamentares. Mais uma vez, boa noite a todos que nos assistem. Bem, sobre a campanha de gelatina, eu comentei na sessão passada que o Parlamento Juvenil se envolveu nessa campanha porque é uma campanha humanitária, é uma campanha que, com a nossa força, com a nossa união, nós conseguiríamos fazer a diferença na vida dessas pessoas que estão combatendo o câncer. Como eu disse, a campanha oficialmente foi iniciada pelo jornal A Tribuna e pela rádio CMN. E o envolvimento do Parlamento Juvenil começou com um simples ato, né, que no caso foi um ofício que foi endereçado às escolas, que eu assinei, só para dar um contexto, né? E falando sobre o balanço da campanha, as escolas que estiveram envolvidas, no caso não a instituição, mas os alunos das escolas que estiveram envolvidas, nós conseguimos reunir uma quantidade significativa. Nós ainda estamos fazendo uma apuração para chegar num dado concreto, mas o que eu posso falar, por enquanto, é que a contribuição foi muito significativa. Eu queria agradecer aos parlamentares e às parlamentares que estiveram envolvidas diretamente nessa campanha, nas suas escolas, que foram falar com os alunos, com os professores, para tentar mobilizar todas as pessoas nessa campanha. Como eu disse, foi uma contribuição muito significativa. Isso certamente vai fazer diferença na vida daquelas crianças e das pessoas que estão combatendo o câncer, porque a gelatina é muito importante para quem está fazendo o tratamento de quimioterapia. A contribuição, como eu disse, foi muito significativa. Eu gostaria de agradecer às escolas que participaram dessa campanha. Gostaria de agradecer aos parlamentares e às parlamentares que estiveram envolvidos nessa campanha. Foi muito bacana, né? Embora teve alguns problemas ao longo do caminho, com a nossa união a gente conseguiu resolver esses problemas. Então, eu só tenho que parabenizar a todos vocês, a todas vocês, parabenizar a todos que fizeram alguma doação. Como eu disse, aos poucos, né, um vai doando 1, 2, 3 gelatinas, e quando a gente vê o montante que a gente consegue reunir, é realmente significativo. Essa foi uma campanha humanitária, como eu disse. E assim, me deixou muito feliz o resultado. Na próxima sessão, creio que nós já vamos ter o dado concreto para divulgar para a população como foi. Então eu só tenho a agradecer a todos que estiveram envolvidos, agradecer a todos e a todas que fizeram uma doação, porque de fato é uma campanha muito importante. Eu gostaria de parabenizar também aqueles que iniciaram essa campanha. Então, é isso. Muito obrigado. Parlamentares, gostaria de abrir a palavra. Algum parlamentar ou algum parlamentar quer comentar sobre como foi a participação? Marcelo? Boa noite aos parlamentares, boa noite a todos que assistem. Foi muito bacana essa campanha que a gente fez da gelatina. Queria agradecer a todos que se empenharam por essa causa em relação ao pessoal com câncer, né? Eu acho que é bacana ter esse intuito na sociedade hoje, porque muita gente não dá valor em doações assim, pensando que não vai fazer a diferença, mas cada pouquinho que cada um doa, a gente consegue fazer a diferença aí no mundo. Cada um fazendo a sua parte, tudo vai dar certo. Queria agradecer também a Rede SESI, que contribuiu, não só a minha instituição, que foi o 297, mas toda a Rede SESI de Ribeirão Preto contribuiu para a arrecadação de gelatina. Todos os coordenadores que participaram e tudo mais, a gente conseguiu também arrecadar um número significativo, porém também não tenho conhecimento. Espero que dê tudo certo para ser enviado e muito obrigado a todos aí. Espero que ano que vem a gente tenha maiores oportunidades e maiores participações dentro dessa área beneficente. Boa noite. Mais algum parlamentar? Parlamentar Fred?
Epa. Bom, primeiramente, boa noite aos que nos assistem, aos caros parlamentares. E, assim, vale muito ressaltar que, a partir da campanha e com os dados que muitos já ressaltaram significativos e de grande influência social, digamos assim, vale ressaltar que nem tudo está perdido, porque foi uma simples ação que gerou um impacto muito grande. E esse era, claro, notar a partir do momento que nem todos os parlamentares da minha escola puderam estar ali presentes na entrega do material, mas fica claro uma satisfação muito grande de que, com um gesto simples, uma mobilização foi realizada com grande êxito. E a partir disso é muito satisfatório perceber que cada qual, professores e líderes de sala também, ajudaram a essa campanha crescer e tomar as proporções que teve na nossa escola. Fico muito feliz também que, além das gelatinas, nossa escola tinha um certo estoque, digamos assim, de arrecadação de brinquedos e roupas, que também foram veiculados a Sobecan, só que o bazar da Sobecan em si. E, novamente, nem tudo está perdido. A partir desse gesto simples, comprovamos isso. Mais algum inscrito? Bom, então, antes de dar início ao nosso pequeno expediente, eu gostaria de chamar os parlamentares para uma breve reunião. Por favor, na sala da presidência, por favor. Suspendo a sessão por 15 minutos. Chamada para verificação de presença. Boa noite a todos. Maria Eduarda Cador Zoabe. Presente. Elizabeth da Silva Ferreira. Presente. Frederico de Carvalho Barbosa Ferreira. Presente. Giovana Fernandes de Castro. Amanda Moro dos Santos. Maria Fernanda Moretti. Beatriz Morandini. Auro Cassiano Leite Rosa. Júlia Fernandes Vieira. Jonathan Batista Ferreira. Petros Henrique Coelho. Parlamentar Breno José justificou sua ausência. Álvaro Moisés Frati. Presente. Marcos Vinícius. Justificou sua ausência. Rodrigo Tales. Esther Moreira também justificou sua ausência. Gabriela Secote. Presente. Gabriel de Oliveira Vargas. João Vitor Queiroz. Presente. Matheus Marques.
Parlamentar João Bernardo também justificou sua ausência. Gustavo Martins Fratassi. Presente. Ana Vitória Teixeira justificou sua ausência. Marcelo Antônio Roque. Presente. Ingrid Moreira de Carvalho. Emerson Silva Lima de Mello. Laísa Cristine. Murilo Semolini. João Luiz Santos de Jesus. Gabriela Oliveira Cesário. Pedro Gabriel Camilo Moreno. Tiago Daniel Custódio. Wilner Botelho Tavares. Lucas Mateus Martins. Lohane Silva dos Santos. José Victor Druta. Jaqueline Aparecida Oliveira. Adriano Viana Soares. Ana Júlia Souto Areco. Alexander César Silva Sustino. Júlia Áurea Ferreira. Gustavo Cardoso Ribeiro. Júlia Nogueira Lourenço. Emily Lorena de Oliveira Geraldo. Ricaele dos Santos Lamin. Euler Vinícius Barbosa dos Santos. Luiz Pedro Oliveira Lima. São 9 parlamentares presentes, há quórum. Iniciando o pequeno expediente. Ata da sessão do dia 14/11/2018. Marcelo Antônio Roque, primeiro secretário do Parlamento Juvenil. Algum parlamentar deseja a leitura da ata da sessão anterior? Prédio? Por favor, primeiro secretário Marcelo, pode realizar a leitura. Boa noite. Aos 14 dias do mês de novembro de 2018, às 7 horas, no plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, o presidente do Parlamento Juvenil, Gustavo Martins Fratassi, declarou aberta a sessão e, em seguida, suspendeu a sessão por 15 minutos. Após este tempo, os parlamentares em plenário, o presidente declarou reaberta a sessão, solicitando que o primeiro secretário do Parlamento Juvenil, Marcelo Antônio Roque, realizasse a chamada do expediente. Os seguintes parlamentares juvenis estavam presentes: Esther Moreira Caetano, Gustavo Martins Fratassi, Marcelo Antônio Roque e Frederico de Carvalho Barbosa Ferreira. Naquela data, justificaram suas ausências os parlamentares Maria Eduarda Cardoso, Amanda Moro dos Santos, Maria Fernanda Belome Moretti, Júlia Fernandes Vieira, Jonathan Batista Ferreira,
Breno José da Silva Patrício, Marcos Vinícius Faria, Ana Vitória, Emerson Silva, Rodrigo Tales, Álvaro Moisés, Alexander César e João Vitor Queiroz Vilela. Feita a chamada para a abertura da sessão, o presidente Gustavo Martins Fratassi fez uso da palavra e solicitou que os parlamentares se empenhassem na campanha de doação de gelatina ao Hospital do Câncer. Solicitou também que os telespectadores do Parlamento Juvenil participassem da campanha, vez que a mesma tem uma motivação nobre e ajudaria na recuperação da saúde de muitas pessoas. Após isso, abriu a palavra e, como não houve mais inscritos, declarou encerrada a sessão, por falta de quórum regimental. Registrando a presença do parlamentar Jonathan Batista Ferreira. Bom, realizada a leitura da ata da sessão anterior, em votação, chamada. Maria Eduarda Cardoso. Sim. Elizabeth da Silva Ferreira. Sim. Frederico de Carvalho Barbosa. Sim. Jonathan Batista Ferreira. Sim. Álvaro Moisés Frati. Sim. João Vitor Queiroz. Sim. Gustavo Martins Fratas, sim. Marcelo Antônio Roque. Sim. Emerson Silva de Mello. Sim. Ata aprovada por unanimidade. Questão de ordem da parlamentar Gabriela Secote. Desculpe, parlamentar, eu cometi um erro. Como vota? Pela ata? Sim. Sim. Registrado. Bom, seguindo com um pequeno expediente. Requerimento número 25/2018, Gustavo Martins Fratas, requer informações sobre as razões da não concessão de isenção da tarifa do transporte público urbano aos alunos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, ETIM, da ETEC José Martimiano da Silva. É de minha autoria, vou encaminhar. Peço para que o primeiro secretário Marcelo assuma a presidência. Mais uma vez, boa noite a todos. Esse requerimento trata sobre uma questão que já é antiga. Esse equívoco que eu aponto no meu projeto de lei 02/2016, ele está presente no decreto de 2013, datado de 2013. E só para dar um contexto, eu apresentei o projeto de lei 02/2016 em novembro de 2016. Ou seja, faz 2 anos já, e até hoje não tivemos uma resposta concreta se esse problema vai ser solucionado ou não. Eu gostaria de ler o trecho que se encontra o equívoco, e eu vou explicar. Aos alunos do ensino fundamental e do ensino médio de escolas públicas, é dada a isenção do transporte público, coletivo urbano, ou seja, os alunos não pagam se forem de escolas públicas. E eu vou ler agora o artigo da lei,
E eu já detalho qual é o equívoco. Artigo número 1. Ficam isentos do pagamento de tarifa no Sistema Municipal de Transporte Coletivo Urbano do município de Ribeirão Preto os alunos do ensino infantil, fundamental, médio, matriculados nas redes públicas sediadas em Ribeirão Preto. Esse artigo número 1 faz parte do meu projeto de lei e ele é semelhante ao que se encontra na lei número 12.932, que depois foi regulamentada pelo decreto número 22 de 31 de janeiro de 2013. E qual é o problema? O ensino médio da ETEC, ele teve um período que parou, ou seja, foi dado prioridade somente aos cursos técnicos, e o ensino médio da ETEC parou por um tempo. E ele foi retornar ao ensino médio na ETEC em 2013, justamente na data que foi publicado o decreto da ex-prefeita Darcy Vera. E na lei, ela não prevê a isenção da tarifa para os alunos do ensino médio integrado ao técnico, ou seja, os alunos do ensino médio da ETEC que fazem o curso técnico integrado. E a ideia do meu projeto é basicamente inserir um parágrafo único, que seria no artigo 1º, e o texto fica assim: ficam incluídos na isenção referida no caput os alunos de cursos técnicos integrados ao ensino médio, matriculados nas escolas públicas municipal, estadual ou federal. Basicamente para incluir os alunos do ensino médio integrado ao técnico. Vejam, os alunos da ETEC são alunos de uma escola pública, são alunos do ensino médio, cumprem com o requisito da lei, eles não estão exigindo nenhum direito a mais, eles estão exigindo apenas que a lei seja cumprida, mas por um equívoco simples, eles não estão amparados na lei, mesmo sendo do ensino médio, mesmo sendo de escola pública, mesmo tendo esse direito. Então, meu projeto eu apresentei em 2016 no Parlamento Juvenil, ele foi aprovado na sessão de 9 de novembro de 2016, e eu gostaria de ler a justificativa. O presente projeto de lei visa corrigir uma distorção causada pela redação da Lei nº 12.932, de 19 de dezembro de 2012, que excluiu da isenção tarifária os alunos de cursos técnicos integrados ao ensino médio, matriculados nas redes públicas de ensino. Como exemplo, podemos citar o caso da ETEC, José Martimiano da Silva, escola técnica estadual, portanto uma escola pública, com alunos que convivem com as mesmas dificuldades dos demais alunos da rede pública de ensino, sendo, portanto, injustificada a exclusão dos mesmos dos benefícios da citada lei. Portanto, por ser de plena justiça, solicitamos que os demais parlamentares acolham a presente propositura e que a Prefeitura de Ribeirão Preto corrija com celeridade o equívoco cometido. Sala das Sessões, 31 de outubro de 2016. Bom, como eu disse, essa iniciativa faz 2 anos que não tem uma resposta concreta da Prefeitura. E agora eu gostaria de ler o requerimento na íntegra e depois eu parto para a explicação. Bom, considerando o decreto número 22 de 31 de janeiro de 2013, que regulamenta desconto e isenção do pagamento de tarifa para estudantes no uso do transporte coletivo urbano, conforme lei número 12.932, de 19 de dezembro de 2012 e da outras providências. Considerando o artigo 1º, fica concedida a isenção do pagamento de tarifa do transporte coletivo urbano do município de Ribeirão Preto aos alunos do ensino infantil, fundamental e médio matriculados na rede pública municipal ou estadual. Considerando que a ETEC José Martimiano da Silva é uma escola estadual, portanto pública, vinculada ao Centro Paula Souza, considerando que, portanto, os alunos do ensino médio da ETEC são matriculados em rede pública estadual, considerando o projeto de lei número 2/2016, de autoria do parlamentar Gustavo Martins Fratas, anexo no presente requerimento, considerando o ofício 10/2017, de fevereiro de 2017, encaminhado pelo então presidente do Parlamento Juvenil, Leonardo da Silva Menezes, dando conhecimento ao Poder Executivo da indicação do projeto de lei número 2/2016, o ofício que está anexo no requerimento. Inclusive, vou aproveitar e vou mostrar já. Este foi o ofício que o presidente Leonardo assinou em 2017 e encaminhou à Prefeitura Municipal, dando conhecimento do projeto.
considerando que o ofício, foi recebido em 22 de fevereiro de 2017, às 9h20, conforme o protocolo, considerando, portanto, que o Executivo Municipal tomou conhecimento do equívoco que desprestigia os alunos do ensino médio da ETEC José Martimiano da Silva, considerando que o projeto de lei 2/2016, de autoria do parlamentar Gustavo Martins Fratassi, visa corrigir este equívoco, considerando o ofício número 1084 de 2017, de 29 de setembro de 2017, assinado pelo ilustre senhor René Arthur Scatena, encaminhando cópia anexa da manifestação da Transerp, Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto, anexo, considerando o ofício da Superintendência 236 de 2017, datado de 11 de setembro de 2017, assinado pelo senhor Antônio Carlos de Oliveira Júnior, em resposta ao ofício 10 de 2017, da Câmara Municipal, em anexo, considerando que o ofício da Superintendência 236 de 2017 cumpre seu papel técnico de levantamento de dados necessários à operacionalização da proposição, mas não contém qualquer manifestação concreta por parte do Executivo Municipal sobre eventual correção do equívoco e o aparente descaso da administração municipal para com os alunos do ensino médio da ETEC José Martimiano da Silva. Eu já aproveito para mostrar. Este é o ofício 1084 de 2017, que é da Casa Civil, que é assinado pelo ilustre senhor René Arthur Scatena, e este ofício encaminhou cópia anexa do ofício da Superintendência, número 236 de 2017, da Transerp, que é assinado pelo senhor Antônio Carlos de Oliveira Júnior. E neste ofício ele trata sobre as questões técnicas que seriam necessárias para a operacionalização da proposta, no caso, para a correção do equívoco que foi cometido. Considerando o pronunciamento do parlamentar Juvenil Gustavo Martins Fratassi em tribuna livre no dia 21 de novembro de 2017, dando conhecimentos aos vereadores da Casa sobre a situação que enfrenta os alunos do ensino médio da ETEC e detalhando o equívoco no decreto número 22 e na lei número 12.932 de 19 de dezembro de 2012, que injustificavelmente nega aos alunos do ensino médio integrado ao técnico, ETIM, da ETEC José Martimiano da Silva, o direito concedido a alunos de outras escolas públicas, considerando as consequências socioeconômicas deste equívoco, considerando que a correção do equívoco apontado é de competência exclusiva do Executivo Municipal. Isto posto, requeremos que, ouvido do outro plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Antônio Duarte Nogueira Júnior para que nos responda. 1. Qual o motivo da diferenciação entre os alunos do ensino médio da ETEC José Martimiano da Silva frente aos alunos de outras escolas municipais e estaduais, visto que são igualmente matriculados na rede pública de ensino? 2. Qual a posição oficial da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto perante o equívoco apontado? 3. Há previsão de correção deste equívoco? 3.1. Se sim, para quando? 4. Quais providências o Executivo Municipal tomará para a correção deste equívoco? Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2018, assino. Bom, como eu disse, já detalhei o problema que ocorre com o decreto número 22 e com a lei número 19.932, de 19 de dezembro de 2012. Eu falei sobre o problema, né, eu detalhei o problema. E esse projeto de lei, ele foi enviado para a administração da ex-prefeita Darcy Vera. Cabe ressaltar que esse equívoco não foi cometido pela atual gestão, que é do prefeito Duarte Nogueira Júnior, não foi cometido pela atual gestão. O meu projeto de lei 02/2016, ele foi encaminhado para a gestão da Darcy Vera, mas não houve resposta pelos problemas que nós sabemos que aconteceram naquele final de ano. Então, nós esperamos a posse da nova administração, do prefeito Antônio Duarte Nogueira Júnior. Nós encaminhamos o projeto e eu mostrei para vocês o ofício que encaminharam para nós, da Transerp, e a resposta da Transerp foi técnica, ou seja, eles basicamente forneceram os dados necessários, os dados técnicos necessários, para que a proposta possa ser colocada em prática, para que o equívoco seja corrigido.
mas a Prefeitura Municipal em nenhum momento respondeu se vai corrigir o equívoco ou não. Como eu disse, já faz 2 anos que a Prefeitura Municipal tem conhecimento sobre esse equívoco, e esse equívoco prejudica os alunos do ensino médio da ETEC desde 2013, e até agora nenhuma providência foi tomada. Nós temos uma resposta técnica, mas nós não temos uma resposta concreta, uma resposta política, ou seja, o prefeito municipal, a Prefeitura Municipal, dizer, nós vamos corrigir o equívoco. Porque essa é a competência exclusiva da Câmara, da Prefeitura Municipal. É competência exclusiva corrigir este equívoco do Executivo Municipal. Então, neste requerimento, eu estou enviando à Prefeitura Municipal para perguntar a posição oficial da Prefeitura Municipal. Porque a atual gestão tem conhecimento desse problema desde pelo menos fevereiro de 2017. Foi quando eles receberam o projeto. Então, assim, desde esse tempo, desde esse período, não teve uma resposta concreta. E o requerimento trata justamente sobre isso, pedir uma resposta concreta da Prefeitura. Como eu disse, tenho que ressaltar novamente, não foi um equívoco cometido pela atual gestão. Mas o prefeito Duarte Nogueira, ele tem a possibilidade de corrigir esse erro, porque está nas mãos dele. Em última instância, é ele que decide. Então eu peço que os parlamentares aprovem esse requerimento, porque os alunos da ETEC já exigem uma resposta desde 2016, quando eu tomei essa luta para mim, para tentar corrigir esse equívoco. Esse projeto é de interesse dos alunos da ETEC, claro, porque eles são prejudicados com isso. O gasto com a ETEC é um pouco grande, porque os trabalhos técnicos exigem gasto, e, em média, para os alunos que pegam 2 ônibus por dia, eles gastam em média R$80. E para os que precisam pegar 4 ônibus, eles geralmente gastam R$160 por mês, em média. Então, assim, é um gasto elevado, que não precisaria ter, e eles poderiam estar usando esse gasto para aprimorar o seu conhecimento, para investir o dinheiro na construção de trabalhos, na aquisição de materiais, na aquisição de livros, para se aprimorar profissionalmente, e eles não podem, porque tem esse empecilho. E é uma diferenciação muito clara, os alunos das escolas públicas, eles têm esse direito, mas os alunos de ensino médio da ETEC não têm esse direito respeitado. Então eu peço a aprovação dos senhores e das senhoras, peço voto favorável para esse requerimento, porque é muito importante, pelo menos, ter uma posição concreta da Prefeitura, ou seja, nós vamos corrigir esse equívoco ou nós não vamos corrigir esse equívoco. Muito obrigado por terem ouvido, muito obrigado a todos que nos assistem, e por favor, eu peço o voto favorável dos senhores. Muito obrigado. Algum parlamentar, alguma parlamentar deseja comentar sobre? Fazer uso da palavra? Bom, não havendo inscritos, em votação. Chamada. Maria Eduarda Cardoso. Sim. Elizabeth da Silva Ferreira. Sim. Frederico de Carvalho Barbosa. Sim. Jonathan Batista Ferreira. Sim. Álvaro Moisés Frati. Sim. Gabriela Secote Barbosa. Sim. Gustavo Martins Fratas, sim. Marcelo Antônio Roque. Sim. Emerson Silva Lima. Sim. Requerimento número 25/2018, aprovado por unanimidade. Suspendo a sessão para preparação da ordem do dia. Declaro reaberta a sessão. Parlamentar João Vitor, Sim. como vota no requerimento? Sim. Sim, me desculpe pelo engano, mais uma vez. Voto registrado, sim. Suspendo a sessão para preparação da ordem do dia.
Declaro reaberta a presente sessão. Chamada para verificação da ordem do dia, de presença da ordem do dia. Maria Eduarda Cardoso. Presente. Elizabeth da Silva Ferreira. Presente. Frederico de Carvalho Barbosa. Presente. Giovana Fernandes de Castro. Amanda Moro dos Santos. Maria Fernanda Moretti. Beatriz Morandini. Áureo Cassiano. Júlia Fernandes. Jonathan Batista Ferreira. Presente. Petros Henrique Coelho. Breno José da Silva Patrício. Álvaro Moisés. Presente. Marcos Vinícius. Rodrigo Tales. Esther Moreira. Gabriela Secote Barbosa. Presente. Gabriel de Oliveira Vargas. João Vitor Queiroz Vilela. Presente. Matheus Marquesi. João Bernardo. Gustavo Martins Fratassi, presente. Tainara Ramos Sanches. Ana Vitória Teixeira. Marcelo Antônio Roque. Presente. Ingrid Moreira. Emerson Silva. Presente. Laísa Alves. Murilo Roveda. João Jesus. Gabriela Oliveira. Cesário. Pedro Gabriel. Tiago Daniel. Wilgner Botelho. Lucas Mateus. Lohane Silva. Jaqueline Aparecida. Adriano Viana. Rodrigo Tales. Ana Júlia. Alexander César. Júlia Aura Ferreira. Gustavo Cardoso. Júlia Nogueira Lourenço. Emily Lorena. Ricaele dos Santos. Guilherme Alves Ferreira. Euler Vinícius. Luiz Pedro Lima. Bom, são 9 presentes a quórum. Bom, parlamentares, nós não temos nenhum projeto em pauta para votar na ordem do dia, então nós vamos seguir para o pinga-fogo. Bom, algum parlamentar ou alguma parlamentar deseja utilizar a palavra na tribuna para falar sobre algum assunto pertinente para o parlamentar? Parlamentar Fred? Bom, novamente, boa noite a todos. E não sei se muitos lembram, mas assim foi proposto em outro pinga-fogo recorrente em uma das nossas sessões a proposta de debate frente à Base Nacional Comum Curricular, que infelizmente, aos que não estão atentos a essa informação, ela foi aprovada pelo novo ministro da Educação, que tende a assumir o cargo, Rocieli Soares. E frente a isso e a uma prévia, digamos, preparação a uma noção de repúdio que assim será efetuada na próxima sessão, propõe um novo debate, a mesma que assim, ainda com os alertas sobre o impacto social que essa tem, foi aprovada e temos muito que falar sobre isso. Mais algum inscrito? Parlamentar Jonathan? Algo interessante a se pensar sobre a base nacional comum curricular, já que nós estamos voltando a esse tema, é que com a aprovação das leis municipais que definem as bases comuns do município, nós estamos vendo as primeiras modelagens que, de fato, estabelecem o que vai ser esse novo currículo dentro do ensino. E é interessante lembrar que, mesmo que a Base Nacional Comum Curricular ela surgiu de modo um pouco, pode-se dizer, por debaixo dos panos, nós não conseguimos acompanhar o debate através na verdade, o debate por qual se passou a Base Nacional Comum Curricular, mas nós estamos vendo, em alguns casos,
resultados extremamente interessantes de como vai ser composto esse novo currículo. Nós temos agora uma visão holística do que é o ser humano e de como ele pode escolher e fazer decisões sobre a própria vida. Então, como o parlamentar Fred comentou, é muito interessante nós pensarmos essa nova base comum curricular e dar novos olhos e, quiçá, uma nova possibilidade para este ensino médio que está por vir. Ou não ensino médio, mas ensino básico. Porque há algo muito interessante surgindo dessas ideias e, de fato, o debate é essencial para nós sabermos o que está por vir. Mais algum inscrito? Parlamentar Fred? Vale lembrar que há um tempo atrás foi proposto um dia D, assim chamado, sobre o debate entre professores, gestores e todos os que estão assim engajados na educação e assim participam dela. E a partir desse foi proposto o documento que em si fala a estrutura da base e todos os pontos que ela tende a digamos que, inferir ali uma mudança geral. E a partir disso, temos várias represárias, como foram apontadas até aqui mesmo, apresentaram uma carta dos professores que correspondem à instituição Sebastião Fernandes Palma, a escola em si, que já repudiavam a estrutura a qual foi proposta no dia D, sem qualquer flexibilidade e proposta de discussão para mudança. E a partir disso, por esse secretário Rocieli Soares, que tende a assumir agora o cargo de ministro da Educação e Cultura, ele aprovou assim o documento sem quaisquer alteração nenhuma, ou seja, não foi ouvida qualquer voz ou noção de repúdio sobre a mesma. E tendo como parâmetro o caso, por exemplo, apresentado pelo requerimento do Gustavo Fratassi, frente ao deslocamento dos alunos do ETIM, como popularmente conhecido, e assim, ele já muito difícil e precário de conseguir. Imagine então com várias disciplinas como química, biologia, dentre outras, da área de humanas, biológicas e até mesmo de exatas, tornam-se eletivas, sujeitas a pontos de escolas que promovam essas. Logo, se você quer fazer química e estuda, por exemplo, no Sebastião Fernandes Palma, você teria que ir para uma escola que oferece aulas de química, pois não seria a mesma. Logo, já temos outra condição que já aponta uma contradição muito grande nos ideais que a base propõe, que eu até mesmo anotei que seriam a base em si soma seus propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Esse discurso muito bonito, encontrado no site da mesma, e assim, bonito e totalmente contraditório, pois no próprio documento de apresentação da mesma a contradição é notável, sem quaisquer necessidade de reflexão. Existe aí uma tentativa de convencer isso de que com essas simples e, digamos que, impactantes mudanças, o cidadão será mais incluído, ocorrerá uma inclusão do estudante de escola pública ao ensino superior e etc., mas a mesma ser contraditória. Mais algum inscrito? Alguma inscrita? Bom, só comentando o que o parlamentar Fred falou, e aí já integrando um outro assunto que também é importante na educação, porque a partir do momento que você define uma base nacional comum curricular, você tem que falar sobre o Enem. E o Enem desse ano, eu fiz Enem, acredito que a maioria também tenha feito,
E eu pude observar em alguns comentários, né, principalmente na internet, que a maioria dos alunos que fizeram o Enem, eles se sentiram inseguros. Inseguros porque muito do conteúdo que caiu no Enem não era propriamente de ensino médio. Ou seja, você tinha diversas questões, tanto de humanas como de exatas, que o conteúdo que o Enem exigiu era de nível superior. Era de referências bibliográficas de nível superior. Isso, só para dar um exemplo, em química. Então, assim, quando a gente vai tratar sobre a Base Nacional Comum Curricular, já linkando a questão do Enem, o Enem hoje é a principal porta de entrada para a universidade. Vamos deixar de lado as questões, por enquanto, as questões sobre o ensino público, as dificuldades do ensino público. Vamos falar tecnicamente sobre o Enem. Exame Nacional do Ensino Médio. Exame Nacional do Ensino Médio não pode exigir referências bibliográficas de nível superior. Então, há uma discrepância entre o que é ensinado no ensino médio, pode ser até em escolas particulares. Nós sabemos da diferenciação entre o ensino público e o ensino privado. Mas até em escolas particulares, não é dado referências bibliográficas de nível superior. Eles trabalham em ensino médio apenas. Então, se você tem um exame que se propõe a ser o Exame Nacional do Ensino Médio, a principal porta de entrada do país para as universidades brasileiras, você não pode exigir conteúdo a mais. Você não pode exigir conteúdo de nível superior. Então tem que se fazer um debate sobre quem está formulando o Enem, se a formulação do Enem está em boas mãos, e equiparar essa formulação com base na realidade. Principalmente na realidade do ensino público. Então tem várias questões a ser pensadas. Esse é um debate extenso, tanto da Base Nacional Comum Curricular como do próprio Enem. Eu vejo assim diversos erros quando eu vou ler sobre esse assunto. Eu fiz o Enem, eu particularmente não achei difícil. Mas os comentários que eu vi de diversos alunos do primeiro, do segundo, do terceiro ano, foram assim, poxa, eu fiquei confuso, eu fiquei perdido. Eu achei que era um exame de ensino médio, não um exame de faculdade. Isso, inclusive, desestimula o aluno a estudar. Porque muito do conteúdo que você passa na prova, que é a prova essencial para ele entrar na faculdade, na universidade, você coloca coisas que ele não sabe, que ele não pode ter acesso. Na hora que ele vai prestar a prova, talvez ele estudou o ano inteiro, se esforçou pra caramba, mas ele não tem acesso a conteúdo de nível superior. Então fica difícil. Então, dentro desse debate, eu acho que nas próximas sessões a gente pode aproveitar para debater Base Nacional Comum Curricular e a questão do Enem. Porque realmente temos muitos problemas na educação. Fora os problemas estruturais, a gente ainda tem esses problemas técnicos. Então, assim, é um longo debate. Parabenizo o parlamentar Fred por levantar esse debate. Eu já venho levantando esse tema 3 sessões. É extremamente importante que a gente possa discutir. Eu acredito que nas próximas sessões a gente virá aproveitar esse tema. Bom, mais algum parlamentar deseja utilizar a tribuna? Alguma parlamentar? Jonathan? Sobre a questão, vale lembrar que toda a estruturação das nossas avaliações de ensino médio, que ela começou em um movimento onde havia requisitos técnicos e de conhecimentos gerais para se entrar na universidade, começou por volta de 64. Houve-se um movimento para que o aluno soubesse cada vez mais coisas, cada vez mais decorasse datas históricas, fórmulas químicas. Então, esse movimento continuou e se perpetuou do nosso ensino básico até a chegada do educador Paulo Freire. Então, houve uma mudança, mas uma mudança muito repentina. Então,
toda a fundamentação teórica que nos trouxe Paulo Freire, assim como sua escola pedagógica, nos levou a um discernimento de um senso crítico e não de relações continuadas de aprendizado e ensino. E isso se dá por modo como acontecia antes, em que você tinha uma continuidade de conteúdos e você deveria decorar esses conteúdos. Mas o nosso sistema de ensino, ele não se adaptou como a teoria pedagógica. E você fazer com que o modo de avaliação se adapte junto com as teses pedagógicas é o grande desafio hoje da nossa educação. Porque antes de nós falarmos de o que o jovem deve saber, a gente tem que pensar se esse jovem está sendo alfabetizado, ele consegue sair funcionalmente lendo um texto e compreendendo. Você tem que saber se esse jovem consegue de fato ver um problema do dia a dia e conseguir matematicamente resolver ele sem uso de fórmulas complexas. E nesse sentido, nosso país está sendo extremamente retrógrado, não retrógrado, mas arcaico, em termos de mudar o nosso sistema de avaliação e pensar que universitário, que jovem para o futuro nós estamos construindo. A exemplo de uma outra nação, que nós sempre fazemos essa analogia, nós temos o SIH, que é a avaliação norte-americana, e nessa avaliação, mesmo que sejam sem cobrados conteúdos, são questões que exigem muito mais de um raciocínio lógico para se resolver, de talvez velocidade de raciocínio, do que de toda uma estrutura de conhecimentos absolutamente complexa para que você consiga fazer esse vestibular. Então, o Enem, ele se propôs a seguir esse modelo de não ser tão conteudista, mas acabou que ele incorporou dentro de si algumas teses que não iam de encontro com a realidade brasileira. Então, a forma de se avaliar o ensino médio dentro da realidade brasileira não corresponde à realidade de ensino brasileira. Então, se tu dizia no passado que 450 pontos dizia se você poderia ou não ser aprovado no ensino médio, isso no caso de quem tinha feito autonomamente o seu ensino, tinha tido ensino domiciliar, hoje já não é mais isso, mas você não cobra conteúdos que vai de encontro com o que propriamente é ensinado dentro da sala de aula, você tem um grande problema. Por outro lado, nós temos alguns outros problemas agravantes, que nós não temos um mesmo currículo dentro do ensino médio. Não sei se vocês sabem, mas na última semana a proposta da escola sem partido foi revogada. Ela não pela Câmara Federal, se eu não estou enganado. Então, o projeto de escola sem partido, assim como o projeto da Base Nacional Comum Curricular, eles foram criados para que todos os jovens do ensino médio e do ensino básico em si tenham o mesmo currículo, tenham as mesmas matérias apresentadas, que hoje isso não acontece. Você tem casos de escola que lhe prepara para colégios navais, para escolas militares, que requer um conteúdo muito mais aprofundado. Por outro lado, você tem, como eu falei, jovens que não saem alfabetizados da escola. Então, nós temos que pensar a educação como um todo e ver como nós fazemos para que os jovens se alinhem e a educação não sirva para aumentar a desigualdade interna do nosso país, mas para aumentar as possibilidades dos jovens do nosso país. Então, esse é o grande desafio do próximo ministro da Educação. Esse é o desafio do próximo ministro da Cultura, o próximo ministro o grande ministro agora a gente fala o grande ministro da Justiça, né? Mas então o desafio é moldar os jovens, moldar um ambiente de oportunidades e igualdade dentro da educação. Esse é o grande desafio da nossa escola hoje, dentro do cenário brasileiro. Então, que teses nós usaremos? Voltaremos a Paulo Freire, criaremos novas teses mais modernas? Então, são
São formas de se pensar o problema e como poderemos resolvê-lo. Muito bom, parlamentar. Mais algum inscrito? Parlamentar Frederico. Apresentados os desafios frente a assumir um governo já com uma, digamos que, aplicação da educação já em defasagem, qualquer ponto que já no início de um novo, digamos, representante chegando à bancada do Ministério da Educação e Cultura, já apresentando qualquer tentativa de tropeço nesse, vale ressaltar qualquer noção de repúdio frente a essa ação, logo que o impacto na sociedade é muito grande. E só pegando como dado, e já linkando os dois assuntos, o Enem, a base e os desafios da educação, pensem que, segundo dados, em 2016, os estudantes que ingressaram na USP, a Universidade de São Paulo, esta sendo pública, 34%. Apenas 34% dos alunos partiram de uma escola pública e assim conseguiram ingressar nessa faculdade. Isso em 2016, e os dados tendem a aumentar, porque existe uma desigualdade muito grande e não basta ir muito longe, é só olhar nos que acompanham o parlamento juvenil e tem essa oportunidade. Ela já é bem diversificada, digamos assim. E a partir disso, aonde fica a proposta de inclusão de uma base que em si é necessária para que cada um consiga partir de um ponto e assim atingir o objetivo que é o ensino superior, dado pelo acesso aos vestibulares e assim conseguir passar por estes. Mas em que momento a inclusão ocorre? A partir de que para a escola pública você só tem português e matemática como disciplina, as outras se tornam eletivas e essas assim serão cobradas no vestibular. Logo que não faria sentido para ninguém pagar uma escola particular, sendo que seu filho vai ter o mesmo ensino da escola pública. Ou seja, nesta competição é um fato. É indubitável que a escola particular vai continuar com o seu cronograma, com o seu currículo, e no vestibular, digamos que o número de 34% de alunos de escola pública que integraram uma universidade pública a partir de um vestibular, vai cair para 12, 10, até ele não existir, porque assim, com português e matemática temos o ensino pragmático, digamos, que para explicar esse seria que você se torna apenas um receptor do conhecimento, digamos assim. Você aprende a executar alguma ação que, pelo visto, é o que é mais almejado, e se perde todo o processo reflexivo frente à necessidade desta e ao impacto que essa tem no outro. Não precisa ir muito longe para perceber que o ensino pragmático já foi aplicado no contexto da Alemanha nazista, onde vários comandantes passavam as informações aos seus subordinados e estes apenas a executavam. E logo já percebemos que não foi muito bom para a grande parte da população mundial. Ou seja, o desafio maior é até que ponto o novo representante do Ministério da Educação e Cultura tende a promover um retrocesso tão grande na história do Brasil, querendo inferir nos alunos do ensino público um ensino pragmático, aprendendo português e matemática, e aí vemos a história se repetir novamente. Mais algum inscrito? Bom, não havendo mais inscritos, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Eu desejo a todos que estão nos assistindo boas festas, aos parlamentares e às parlamentares. Desejo boas festas nesse fim de ano. Que Deus abençoe todos. Bom, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado e boa noite a todos.